Graça e paz, irmãos. Mais uma vez eu quero gravar esse vídeo para os irmãos, para nós meditarmos um pouco sobre a palavra de Deus, visto que ainda estamos impossibilitados de reunirmos no templo. Mas nesse domingo eu quero pensar com vocês sobre uma passagem da vida do apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 12, 13 e 14, onde ele mostra que ele tem um objetivo, ele tem um propósito, ele tem um alvo para a sua vida. Eu quero meditar com vocês um pouco sobre esse tema. Vamos à leitura? Filipenses capítulo 3, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também já fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando nós analisamos um texto como esse, nós vemos o porquê o apóstolo Paulo teve tanto sucesso na sua vida apostólica. Como servo do Senhor, um homem que levou adiante a bandeira do Evangelho. Mas eu quero pensar com vocês assim. O apóstolo Paulo escreveu uma história. Estava escrevendo de um jeito, em dado momento ele encontrou o Senhor Jesus e tudo mudou. Como está a sua vida espiritual hoje? O apóstolo Paulo tinha uma vida espiritual, ele achava certa. E Jesus chamou ele e mostrou que não era isso que Deus tinha para ele. Você já pensou sobre a sua vida espiritual nesses últimos dias? Dias em que eu posso afirmar para vocês que a vinda de Cristo está próxima. Você já tomou alguma atitude a respeito da sua própria vida em relação a Deus? Independente do que aconteceu com você, a sua história pode mudar da agora em diante. A Bíblia nos dá parâmetro para nós entendermos isso. Que tal começar uma nova história espiritual a partir de hoje? Acreditando que Deus pode transformar toda a sua vida. Que tal? Vamos aprender com o apóstolo Paulo? Vamos trilhar o caminho que o apóstolo Paulo fez para chegar a ser um homem que levou adiante a bandeira do Evangelho com tanta segurança, com tanta firmeza. E quantas igrejas o apóstolo Paulo teve sob sua responsabilidade? Ele chegava ao ponto de dizer, o meu Evangelho, e o Evangelho é de Cristo. Primeira coisa, faça uma autoanálise. Foi isso que Paulo fez. O apóstolo Paulo deixou bem claro que ele estava olhando para a própria vida. Ele olhava para si, quando ele encontrou Jesus, ele começou a ver quem ele era. Então, ele fez essa análise. Versículo 12, ele disse, não que eu já tenha alcançado, ou seja, perfeito. Depois ele vai no versículo 13 e disse, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. E olha que era um homem sábio, um homem estudado, um homem que conhecia as leis, um homem letrado, e ele falava essas palavras. Olha que análise. Eu não julgo ter alcançado o objetivo. O que é um alvo? Um alvo é o ponto de mira que se procura atingir com uma flecha, por exemplo. Um alvo é um objetivo, é uma finalidade. Paulo tinha um objetivo antes de Cristo e outro após Cristo. A sua finalidade mudou. Interessante que ele estava analisando a própria vida espiritual. Meus irmãos, nós só podemos trabalhar na vida de alguém quando nós começarmos primeiro acertando a nossa própria. Ele sabia muito bem o nível que já havia alcançado e que ainda não tinha atingido total maturidade. Tanto que em suas palavras ele disse, quando eu era menino, eu pensava como menino, discorria como menino, andava como menino, mas agora que eu deixei, que eu sou homem, as minhas responsabilidades e atribuições mudaram. É tempo de você parar e fazer uma autoanálise. Eu preciso disso, você precisa disso. Olhe para a sua vida. Veja o nível espiritual que você se encontra hoje, nesse domingo. Qual é o nível espiritual que você se encontra? Você está satisfeito? Pois é daí que você vai começar a escrever uma nova história. Quando eu olho e penso, eu preciso mais de Cristo. Será que eu sou o que Cristo quer que eu seja? Será que eu estou no local que Deus quer?
Será que eu estou desempenhando o meu papel como Ele almeja? O ideal é que você busque a ajuda de alguém experiente, ou de um homem ou de uma mulher de Deus que possa trabalhar na sua vida. Essa pessoa pode ajudar você a enxergar o quanto você ainda precisa crescer. O apóstolo Paulo, quando ele encontrou Cristo, ele viu que ele precisava crescer muito mais. Que tal começarmos ainda hoje? Então ele começou fazendo uma análise, vendo quem ele era e o que ele poderia fazer. Depois ele tinha uma coisa que ele precisava fazer, e muitos de nós estamos presos a isso. Esqueça o que passou. Apóstolo Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você já imaginou se Paulo vivesse pensando no que ele havia feito de ruim, de errado? O apóstolo Paulo sabia muito bem do que estava falando. No passado ele foi perseguidor dos cristãos. O apóstolo Paulo era um homem que matava os cristãos. Agora ele era um cristão. Além de ser um cristão, ele era alguém convicto e pregador da palavra. Aquilo que ele atacava, agora ele defendia. Aquilo que ele fazia as pessoas sofrerem, agora ele sofre por causa do Evangelho. Você já pensou se ele ficasse se lamentando, murmurando, pensando no tempo em que foi gasto de uma maneira errada? A vida dele estaria parada. Sabe, meu irmão, minha irmã, você não pode ficar preso às coisas do passado. Nada do que você tenha feito importa mais. Nada mais importa. Se você já pediu perdão a Deus, não deixe que o passado continue atrapalhando o seu presente, comprometendo toda a sua vida e comprometendo toda a sua história. Há pessoas que sofrem porque magoaram alguém ou porque foram magoadas há 1, 2, 3 anos. Se você é um desses, precisa de cura espiritual. A cura que vem do Senhor. Se você quiser pensar no passado, pense em coisas boas, ou em coisas que vão animar você, coisas que te alegram, coisas que vão te fazer bem, como Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que te dá esperança. Por que ele tinha que trazer à memória? Porque as coisas que desesperam, as coisas que deixam você triste, vão tomando espaço na sua memória, e você precisa trazer de volta aquilo que te dá alegria e esperança. Sabe, as outras coisas não devem ser lembradas se forem lembradas a todo instante, não podem afetar a sua vida. Deus já perdoou você. Então o apóstolo Paulo fez uma análise de si, esqueceu das coisas as coisas do passado, agora sim ele pôde avançar. Então ele disse, avançando para as que diante de mim estão. Era alvo, era objetivo, era propósito. Qual o objetivo que o Senhor tem para mim agora? Qual o objetivo que Deus tem para mim, para a minha família? Avançar era exatamente a voz que os patriarcas da igreja ouviram. Eu fico imaginando que o Deus dos exércitos falava para aqueles líderes do passado, avance, marche, prossiga, não pare. Eu fico imaginando Josué ouvindo isso, Moisés ouvindo isso. Eu fico imaginando, meus irmãos, aqueles homens que que conquistaram grandes vitórias para o Senhor, eles ouvindo essas palavras, avance, marche, prossiga, levante a cabeça, olhe para a frente e vá à luta. Você percebe que a gente sempre caminha para o lado que a gente está olhando. Para que lado você está olhando? Para trás? É importante saber que quando você resolve avançar em sua vida espiritual, o diabo não fica feliz. A Bíblia diz que ele nos acusa e que ele quer nos tragar, sabe? A Bíblia diz que ele lança dardos inflamados para nos atingir. A palavra de Deus nos diz também uma coisa que não pode sair da nossa memória. Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós podemos perceber que eu posso avançar, porque eu tenho alguém ao meu lado, eu tenho alguém comigo, eu tenho alguém que vai à frente, ou melhor dizendo, o Senhor Deus. Enquanto avançamos, vamos ter problemas, vamos ter oposição, vamos ter tribulações, vamos ter dificuldades. O apóstolo Paulo tinha dificuldades. Imagina, era um homem que precisava agora adquirir credibilidade. Sabe como ele alcançou a credibilidade? Não falando de si,
mas falando do Senhor que o ganhou, que o chamou. Mas nós temos que depositar a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso, porque tudo vai dar certo. Eu quero lembrar de um personagem que todos vocês conhecem, chamado José. Aquele jovem, ainda muito jovem ainda, muito novo, ele foi vendido pelos seus irmãos, aos midianitas aos 17 anos, depois ele foi vendido a Potifar, depois ele foi acusado de assédio pela esposa de Potifar, foi preso, foi esquecido pelo copeiro, aquele mesmo que ele havia interpretado o sonho. Quer mais alguma coisa? Que vida, né, esse jovem teve. Você acha que José parou, se trancou num quarto escuro e ficou dizendo ou lamentando, oh vida difícil, oh vida cruel, eu quero morrer, eu quero... Não, de maneira nenhuma. Aquele sonho que ele teve quando ele encontrou os seus irmãos e disse, eu tenho um sonho, não morreu. Aquele sonho fez com que o objetivo dele continuasse adiante. Se você acha que José ficou chateado, preso, trancado ao passado, você está enganado, meu irmão. Pois durante todo o seu tempo, a Bíblia diz que Deus estava com José e o fazia prosperar. Vocês entenderam que o segredo de Paulo é o mesmo segredo de José? O mesmo Deus que encontrou Paulo lá na estrada para Damasco era o mesmo Deus que estava com José em todas as situações, em todos os momentos. E quando Deus está com ele, ele fazia ele prosperar como um grande homem de Deus, um homem que a sua prosperidade não estava nele, mas estava em abençoar o seu povo, e consecutivamente ele era um homem abençoado, porque antes de abençoar, ele era e é uma bênção. Você sabe por quê? Porque José continuou avançando. José continuou marchando, ele não parou, José manteve-se firme, ele esteve fiel a Deus. Quando José foi jogado num poço, Deus estava com ele. Quando ele foi vendido, Deus estava com ele. Na casa de Potifar, Deus estava com ele. Na prisão, Deus estava com ele. Agora, como governador, Deus continuava com ele. Esse é o grande segredo. É Deus estar com você. José passou por todos esses problemas durante 13 anos da sua vida, mas não desistiu. Aos 30 anos ele chegou a ser o segundo homem mais forte do Egito. Ele só estava abaixo de Faraó. Se você continuar avançando, se você continuar sendo fiel a Deus, Ele vai honrar você. Avance. E por último eu quero dar a vocês alguns passos. Eu quero levar vocês a pensar sobre alguns passos de como eu posso crescer e avançar. Tendo um alvo. Prossiga para esse alvo. Qual o alvo que você tem hoje? Talvez o seu alvo seja apenas material. Eu quero uma casa nova, ou uma casa própria, um carro novo, um emprego. Eu quero coisas. Eu quero uma televisão nova, eu quero trocar os meus aparelhos eletrônicos por um mais moderno. Qual que é o seu alvo? Tudo isso vai ficar. Qual é o seu alvo quanto família? Qual é o seu alvo como homem de Deus? Qual é o seu alvo quanto à responsabilidade daqueles que ainda não conhecem o Senhor? Ele se aproxima para o alvo. Você quer chegar a que lugar? Qual é o seu alvo? E quais são os seus objetivos nesse domingo? Presta atenção que eu vou te falar agora. Alvos não morrem. Alvos nos motivam. Alvos nos estimulam. Se você estabelecer um alvo para a sua vida espiritual, vai acordar todos os dias e vai ter algo para fazer. Sabe? A sua vida vai ter sentido. Sabe, meu querido, você vai entender que não está aqui por acaso. Eu quero propor alguns alvos para a sua vida espiritual. Primeira coisa, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Deixe o seu mundinho particular de lado e coloque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Faça isso. Viva para cumprir a missão que Deus te deu. Pare de perder tempo com bobagens e coloque Deus no centro da sua vida. Quem é que está no centro da sua vida? Segundo alvo, procure viver uma vida de santidade.
Conforme falamos hoje pela manhã na escola bíblica dominical, santidade tem a ver com aproximação de Deus e afastamento do pecado. José, quando ele disse para aquela mulher, pecaria eu contra Deus, significa que ele tinha uma vida de santidade. Primeiro era o reino de Deus. Ele não queria desagradar a Deus. Muitos cristãos estão brincando com isso. Mas Deus disse que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Depois, viva uma vida pela fé. Não importa as circunstâncias. O justo viverá pela fé. Não desanime. Não desanime de maneira nenhuma com o que você está vendo ou com as previsões pessimistas que você ouve a todo momento. Nem todas elas são verídicas. O justo, como eu falei, ele vai viver pela fé, ele vive pela fé. Independente do que estiver acontecendo, acredite em Deus, entregue os seus problemas a Ele, as vitórias virão na sua vida. A palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Uma vida entregue nas mãos de Deus. E por último, leve esperança. Você é um canal de esperança. Sabe, a sua vida tem que demonstrar para todas as pessoas em sua volta que você é um homem, uma mulher, um jovem de esperança. Os cristãos estão nesse mundo para isso. Levar esperança àqueles que já perderam. Quantas pessoas já perderam a esperança? Quantas pessoas não têm a razão, não têm sentido para a sua vida, e a razão é Cristo. O sentido na nossa vida é viver com Cristo, é estar cheio do Espírito Santo, é estar seguro nas mãos de Deus. O nome dessa esperança é Jesus Cristo, sim, é Ele. Esse nome deve ser levado a todos os cantos do mundo. O mundo precisa acreditar que Jesus é a única esperança, porque ele não percebe, mas a Bíblia diz que ele jaz no maligno. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você, faça uma análise, faça uma autoanálise de você. Esqueça o que passou, avance, tenha alvos, acredite fielmente que dessa forma, dessa maneira, você poderá escrever uma linda história espiritual na sua vida, e a sua vida vai ser totalmente diferente daqui para frente. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Fique na paz.